Arranca agora mesmo aquela urtiga que está encostada à vedação. Não amanhã, não depois do almoço, agora. Pega nela com luvas, olha para ela bem e pergunta a ti mesmo: o que é que estás a segurar? A maioria das pessoas responde: um mato chato que pica e não serve para nada. E no dia seguinte, vai à loja e compra um saco de adubo azotado por 90 ou 100 euros. Paga por aquilo que acabou de deitar fora, todos os anos, sem perceber o que aconteceu. Isso não é azar. Isso é um sistema que funciona muito bem, mas não para ti. Hoje vou te contar o que a urtiga realmente é, o que acontece quando ela fermenta e por que razão o teu tomate, o teu pimento e a tua couve esperam por ela de uma forma que nenhum saco de loja consegue substituir. E vou mostrar-te uma coisa que fazem 9 em cada 10 hortelões. Uma coisa que parece completamente certa, que parece até cuidado com a planta, e que destrói exatamente aquilo que queriam proteger. Fica até o fim. O que está lá é o motivo pelo qual o teu vizinho tem tomates em agosto e tu ainda estás à espera. Sabes o que é que o teu canteiro está a fazer agora mesmo, enquanto tu lês isto? O solo está cheio de atividade, de bactérias, de fungos, de pequenos organismos que trabalham 24 horas por dia a transformar matéria orgânica em alimento para a raiz. A raiz não come adubo da loja diretamente. Ela come o que os micro-organismos do solo produzem. E aqui está o problema. Quando deitas herbicida para matar a urtiga, quando a arrancas e a deitas no lixo, estás a desperdiçar a melhor fonte de azoto orgânico que existe nos 5 metros à volta do teu canteiro. Grátis. Sempre lá. Todos os anos. E depois vais à loja. Quanto é que gastaste no último adubo azotado? 50 euros? 80? Senta-te e soma os últimos 3 anos. Agora imagina que esse dinheiro ficou no teu bolso e a planta ficou mais forte. Isso é o que vais perceber hoje. Mas antes de te dizer o que a urtiga faz dentro do solo, preciso de te contar uma coisa. Uma coisa que vai fazer te perceber por que é que ninguém te ensinou isto no centro de jardinagem. Há uma razão, e ela vai chatear-te. Em meados dos anos 60, numa pequena quinta experimental perto de Évora, um agrônomo chamado Manuel Figueiredo Branco estava a documentar algo que os agricultores daquela região já faziam há gerações: fermentar plantas espontâneas, urtiga, cavalinha, crisântemo silvestre, para fazer chorume vegetal. Ele não inventou nada. Ele estava a registrar o que os mais velhos já sabiam e faziam sem nome científico, sem rótulo, sem embalagem. Manuel tinha 42 anos, trabalhava numa estação agrícola do Ministério, e nos seus cadernos, que ainda existem, guardados numa pasta amarelecida com as pontas dobradas, escreveu com letra miúda e regular: a planta espontânea que mais azoto assimilável liberta em maceração é a urtica dioica, com libertação eficaz entre o 10º e o 14º dia. Ele mediu, ele comparou. Ele documentou em 3 épocas seguidas, com canteiros de controlo lado a lado, com pesagens e observações semanais. Não estava a inventar nada, estava a confirmar o que os agricultores do Alentejo já faziam há gerações sem nome científico para isso. Ele deu-lhe o nome, mediu as quantidades, escreveu o protocolo e depois esperou que alguém o publicasse. Os cadernos ficaram na gaveta. 6 meses depois do relatório, a estação recebeu financiamento de um consórcio europeu para modernização agrícola. Lê-se: Química Agrícola. Os métodos tradicionais foram catalogados como práticas não padronizadas e excluídos dos manuais de formação. Manuel foi transferido para uma estação no norte, a trabalhar com cereais. Uma cultura completamente diferente, num contexto onde o protocolo da urtiga não tinha aplicação direta. Os agricultores mais novos que vieram depois aprenderam pelos manuais novos. E os manuais novos vendiam sacos. O relatório de Manuel foi arquivado. Não destruído, só arquivado, que é a forma mais eficaz de fazer desaparecer algo sem deixar marca. Uma pasta numa prateleira, num corredor, num arquivo que ninguém consulta há 40 anos. Sentes o que isso significa? Não foi ignorância, foi uma decisão. E tu ainda estás a pagar essa decisão todos os anos, na caixa do centro de jardinagem. Pensa em todos os hortelões que conheces. Quantos deles arrancam a urtiga e a deitam fora? A maioria, certo? E quantos gastam dinheiro em adubo azotado toda a primavera?
Também a maioria. São as mesmas pessoas. A fazer as duas coisas no mesmo dia sem ligar uma à outra. Não é culpa deles. Ninguém lhes disse. A ligação foi cortada há 60 anos, quando os manuais mudaram e o dinheiro apareceu. Mas vou dizer-te agora. E a partir de hoje, quando vires uma urtiga encostada à vedação, vais ver outra coisa. O que se passa quando a urtiga fermenta? Vamos falar disso de forma simples, como funciona mesmo, sem palavras difíceis. A urtiga fresca tem dentro dela uma quantidade enorme de azoto, mais do que a maioria das plantas cultivadas. Tem também ferro, potássio, magnésio e uma série de compostos que ajudam a raiz a absorver tudo o resto. Quando colocas a urtiga em água e deixas fermentar durante 10 a 14 dias, as bactérias que vivem na própria planta começam a trabalhar. Elas quebram as estruturas da folha e da caule. O azoto que estava preso dentro das células fica livre, dissolvido na água, numa forma que a raiz consegue absorver diretamente, quase como se fosse entregue à porta. Imagina que tens um cofre cheio de dinheiro, mas está fechado. A loja vende-te uma chave que custa 90 euros. A fermentação abre o cofre de graça, com o que já tens no jardim, em 14 dias de espera e nada mais. A raiz do tomate não precisa de esperar que os micro-organismos do solo trabalhem semanas para transformar o azoto. O chorume de urtiga já está transformado, já está disponível. A planta bebe e começa a trabalhar em 2 dias. Vês a diferença? Não é que o adubo sintético não funcione, é que chega tarde, chega carregado de sal e cria uma dependência que se vai agravando ano após ano. O chorume de urtiga chega a tempo, chega vivo e deixa o solo melhor do que estava. Já alguma vez olhaste para as tuas plantas depois de as regar e reparaste que as folhas ficavam de uma cor diferente, mais escura, mais viva, nas semanas seguintes? Esse verde intenso é azoto a trabalhar. Quando ele falta, as folhas ficam amareladas, especialmente as mais velhas, que a planta sacrifica primeiro para alimentar as mais novas. Sentes isso no teu canteiro? Se sim, escreve nos comentários. Quero perceber em que fase da época estás a ver isso, porque a causa pode ser diferente conforme o momento. Agora imagina o que acontece em agosto se não usares o chorume. Os tomates estão verdes, os ramos crescem, parece tudo bem, mas as flores caem antes de dar fruto. Caem 3, 4 dias seguidos. Olhas para o canteiro de manhã e não percebes por quê. Não há praga visível, não há mancha, não há sinal de doença. E tu ficas lá parado, sem perceber o que aconteceu. Isso é falta de azoto disponível na altura certa. O solo tem azoto, mas está preso. A planta não consegue aceder a tempo. As flores são o primeiro luxo que ela corta quando está com falta. Guarda a energia para sobreviver, não para reproduzir. Se tivesses regado com chorume de urtiga em junho e julho, a raiz tinha o azoto pronto, as flores ficavam, os tomates vingavam. É a diferença entre um canteiro cheio e um canteiro vazio em agosto. E ela começa agora, com aquela urtiga que tens à vedação. Não deites fora. Ainda não. Antes de chegar ao protocolo, como fazer o chorume passo a passo, preciso de te contar o segundo capítulo da história de Manuel Figueiredo Branco. Porque o que aconteceu aos seus cadernos é a parte que mais chateia. Quando ele foi transferido para o norte, levou os cadernos consigo. Continuou a fazer as suas notas, agora sobre cereais, mas guardou sempre as páginas sobre chorumes vegetais. Em 1978, já reformado, tentou publicar um pequeno guia para agricultores domésticos. 10 páginas, linguagem simples, com o protocolo da urtiga e de outras plantas. Enviou para 3 editoras agrícolas. 2 não responderam. A terceira disse que o guia não tinha relevância comercial suficiente para justificar a edição. O guia nunca foi publicado. Nunca chegou às mãos dos hortelões que teriam aproveitado tudo o que estava ali escrito. Manuel morreu em 1986. Os cadernos ficaram com a família. A neta, que vive perto de Setúbal, ainda os tem. Ela conta que o avô dizia sempre a mesma coisa quando alguém perguntava por que é que os seus tomates eram diferentes dos vizinhos. O que é de graça não tem embalagem. E o que não tem embalagem não interessa a quem vende. Tinha razão. E tu estás a pagar isso. Não por maldade de ninguém, mas porque o sistema funciona assim mesmo. E funciona bem para quem vende sacos. O que ficou dos cadernos de Manuel que nunca chegou a lugar nenhum? O protocolo exato de fermentação com temperaturas ótimas para o clima do sul de Portugal.
A lista de plantas espontâneas que funcionam além da urtiga: cavalinha, crisântemo silvestre, confrei. As observações sobre diferenças de resultado entre água da torneira e água da chuva na fermentação. 3 épocas de dados comparativos com canteiros a receber chorume e canteiros a receber adubo sintético. E uma nota final, na última página dos cadernos, que a neta citou numa entrevista local. Quando o agricultor perceber o que tem à volta da sua terra, vai parar de pedir autorização para cultivar. Essa nota nunca saiu daquela pasta amarelecida, até hoje. Se achas que isto é injusto, que um conhecimento que funciona, que foi documentado, que os agricultores mais velhos usavam, foi enterrado porque não dava dinheiro a ninguém, escreve nos comentários o que pensas. Não pelo canal, pela memória do Manuel, que fez o trabalho certo e ficou numa gaveta. E por todos os hortelões que neste momento estão a deitar fora a urtiga e a ir buscar o saco à loja. Agora vamos ao que importa. Como se faz o chorume de urtiga, passo a passo, sem complicação? O primeiro passo é colher. Precisas de 1 quilo de urtiga fresca. Folhas, caules, tudo. Só não uses a raiz. Usa luvas. A urtiga pica e as picadas ficam durante horas. Corta com tesoura ou faca, não arranques com força, para não trazer terra nem raízes. A melhor altura para colher é de manhã cedo, quando a planta está com mais seiva. Já colheste urtiga antes ou é a primeira vez? Escreve nos comentários a tua região. Estamos a perceber em que zonas do país há mais urtiga espontânea nos canteiros, e pode ser que o teu caso sirva de exemplo para o próximo vídeo. O segundo passo é misturar. Coloca o quilo de urtiga num balde ou recipiente de plástico, nunca metálico. O metal reage com o líquido da fermentação. Deita 10 litros de água por cima. A água da torneira serve, mas se conseguires água da chuva é ainda melhor, porque tem menos cloro. Cobre com uma tampa ou pano, mas não feches hermético. A fermentação produz gases e precisa de respirar um pouco. O terceiro passo é o tempo. Deixa fermentar 10 a 14 dias. Não é negociável. Abaixo de 10 dias, o azoto ainda não está totalmente disponível e o chorume perde metade da eficácia. Guarda o balde num sítio com sombra, longe de casa. O cheiro durante a fermentação é intenso, muito intenso. Parece esgoto vegetal. É normal. É sinal de que está a trabalhar. Mexe uma vez por dia com um pau ou colher velha. Este passo é importante. A agitação distribui o oxigênio e acelera a atividade das bactérias. Se ficares 2 dias sem mexer, a fermentação abranda, mas não para. O quarto passo é coar. Ao fim de 10 a 14 dias, coa o líquido com um pano velho ou coador. Tira todos os restos sólidos. O sólido que sobra podes compostar. É excelente para a compostagem. O líquido castanho escuro que ficou é o teu chorume de urtiga. E aqui está o passo que muita gente falha, e que vou explicar já a seguir. O passo 5 é o mais crítico, e é onde 9 em cada 10 pessoas erram. Erram mesmo que já saibam o protocolo, erram com a melhor intenção, e o resultado é o oposto do que queriam. Ouviste falar do chorume de urtiga, fizeste o balde, esperaste 14 dias, coaste, e agora tens ali o líquido. E pensas, quanto mais forte, melhor. Então regas diretamente, sem diluir. Estás a queimar as raízes. O chorume de urtiga não diluído tem uma concentração de compostos que a raiz não consegue suportar. É como dar um comprimido de adulto a uma criança de 2 anos. A substância certa na dose errada é veneno. A raiz resseca por dentro, para de absorver, a planta murcha em 2 dias, e tu ficas convencido de que o chorume não funciona. Funciona, mas tem de ser diluído 1:10. 1 litro de chorume, 10 litros de água limpa. Mexe bem. E rega sempre no colo da planta, nunca nas folhas. O chorume nas folhas ao sol mancha e pode criar pequenas queimaduras. E há mais uma exceção importante. Em plantas recém-transplantadas, em muda jovem que ainda não se afirmou no solo, não uses o chorume de urtiga durante as primeiras 3 semanas. A raiz nova é demasiado sensível, ainda não tem a espessura necessária para aguentar a concentração mesmo diluída. Espera que a planta mostre que se afirmou. Novas folhas, crescimento visível, antes de começar o protocolo. Agora pergunto-te, já alguma vez usaste chorume de urtiga e não viste resultado? Conta nos comentários o que aconteceu. Quantos litros? Como diluíste? Em que planta?
porque é uma boa hipótese de que o problema tenha sido exatamente este. Vamos falar agora de como usar o chorume ao longo da época, porque é uma sequência que faz toda a diferença. A primeira aplicação deve ser feita antes da floração, quando os ramos do tomate ainda estão a crescer verticalmente, antes de aparecerem os primeiros cachos de flores. Nesta fase, a planta está a construir estrutura. Precisa de azoto para fazer folhas e ramos fortes, que depois vão suportar o peso dos frutos. Uma rega com chorume diluído nesta fase, cada 10 dias, não mais, dá à planta o impulso que ela precisava. A segunda fase é durante a floração. Aqui tens de ser mais cuidadoso. A frequência desce para uma vez em cada 2 semanas, e a diluição pode subir para 1:15, se quiseres ser mais cauteloso. A planta em flor está concentrada na reprodução, não no crescimento. Azoto a mais nesta fase empurra a energia de volta para as folhas em vez dos frutos. A terceira fase é quando os frutos estão a crescer, agosto, normalmente. Aqui a planta precisa de potássio mais do que azoto, e o chorume de urtiga tem os dois, mas o azoto começa a ser secundário. Pode reduzir para uma aplicação por mês ou parar completamente e deixar a raiz trabalhar com o que absorveu. Este calendário faz sentido para ti? Tens tomates em canteiro ou em vaso? Escreve nos comentários a tua situação. As doses e a frequência mudam um pouco consoante o volume de terra disponível, e posso ajudar com mais detalhe. Falamos do tomate porque é o que mais pessoas cultivam, mas o chorume de urtiga não é só para tomates. O pimento responde de forma muito semelhante. É uma planta gulosa em azoto na fase de crescimento, e o chorume diluído nas mesmas proporções funciona exatamente igual. A couve é talvez a planta que mais beneficia de todas, porque é uma grande consumidora de azoto durante todo o ciclo. A couve portuguesa, a couve lombarda, a couve roxa, todas reagem bem. Se tens couves no canteiro e nunca as alimentaste com chorume de urtiga, tens uma surpresa à espera. O alho francês e os espinafres também aproveitam muito bem, especialmente no início do crescimento. As alfaces menos, preferem solos com menos azoto disponível, crescem melhor sem chorume. E para os pés de feijão e ervilha, não uses chorume de urtiga. Essas plantas produzem o próprio azoto nas raízes, através de uma parceria com bactérias do solo. O azoto extra do chorume cria um excesso que atrapalha esse mecanismo. Aqui o chorume faz o oposto do que quiseste. Já alguma vez leste numa embalagem de adubo qual é a planta exata que não se deve adubar com aquele produto? Nunca. A loja não te diz o que não precisas de comprar. Há um segundo kéfere histórico que vale a pena conhecer, porque confirma o que Manuel Figueiredo Branco documentou em Évora, mas do outro lado da Europa, numa época completamente diferente. Na Suíça, nos anos 40, durante a Segunda Guerra, os agricultores foram forçados a trabalhar sem importações de adubos químicos. O bloqueio cortou o acesso. Não havia escolha. Os agricultores das regiões do cantão de Vaud, perto do Lago Le Mans, voltaram às práticas que os avós conheciam. Chorumes de plantas espontâneas, compostagem intensiva, rotação de culturas sem química. Não porque queriam, porque não tinham alternativa. A produtividade daqueles anos, documentada nos registros da Câmara Agrícola Cantonal, não caiu. Em algumas culturas, subiu. E mais, o solo ficou diferente. Os agricultores que trabalharam 5 anos sem química descreviam uma terra mais escura, mais fácil de trabalhar, com mais minhocas, que é o sinal mais visível de um solo vivo. As minhocas não vivem onde há sal mineral em excesso. Vivem onde há matéria orgânica a fermentar, onde há atividade, onde o solo respira. Quando o pós-guerra voltou a abrir o comércio e os sacos de adubo voltaram ao mercado, a maioria dos agricultores largou as práticas antigas porque era mais fácil comprar do que fazer. A memória muscular de 5 anos de chorumes vegetais foi abandonada em 2 épocas, mas alguns continuaram. E décadas depois, nas análises de solo publicadas nos anos 70 por investigadores da Universidade de Lausanne, os campos que tinham continuado com chorumes vegetais tinham solos com maior atividade microbiológica, maior diversidade de fungos benéficos e menor dependência de intervenção externa. Évora nos anos 60, Vaud nos anos 40. O mesmo conhecimento, 2 lugares sem contato entre si, a chegar à mesma conclusão pela mesma via. A planta espontânea que parece um mato é o melhor adubo que existe.
Isso não é coincidência. Quando a mesma coisa aparece em dois sítios sem comunicação entre si, não é coincidência. É natureza. E a natureza não muda conforme o que a loja quer vender este ano. Agora quero falar-te de algo que está a acontecer no teu canteiro agora mesmo, sem que vejas. Cada vez que regas com adubo azotado sintético em excesso, e excesso é mais fácil do que parece, porque as indicações das embalagens são calibradas para a produção agrícola em escala, não para a horta doméstica de 30 metros quadrados, o solo recebe uma dose de sal mineral. Os adubos sintéticos são sais. E sal em excesso no solo faz o mesmo que sal em excesso na comida: resseca. As bactérias do solo que precisas para transformar matéria orgânica em alimento para a raiz não gostam de sal. Perdem capacidade de funcionar, diminuem em número, e ao longo do tempo, o solo vai ficando mais compacto, mais pálido, menos capaz de se alimentar sozinho. Conheces aquela terra que fica em crosta depois de secar? Que racha em blocos duros quando não chove uns dias? Esse é um sinal de solo com pouca atividade microbiológica. O solo vivo não fica assim. Fica esponjoso, escuro, com aquele cheiro a terra molhada, mesmo quando está seco, porque os fungos e as bactérias que vivem lá mantêm a estrutura porosa e aberta. Com o tempo, não em uma época, mas em 3, em 5, em 10 anos, o solo do canteiro perde a sua capacidade de se autoalimentar. Fica dependente do que tu deitas. E todos os anos precisas de deitar mais, porque o solo sozinho já não consegue fazer nada. A loja tem clientes para a vida, e tu nem percebeste como chegaste até aqui. Cada ano que passou pareceu normal, razoável, necessário. O chorume de urtiga não tem sal, tem azoto orgânico, tem micro-organismos vivos que chegam ao solo pelo próprio líquido, tem ácidos que abrem a textura da terra e permitem que a raiz se mova com menos esforço. Não cria dependência, cria autonomia. O solo que recebe chorume durante 3 anos consecutivos faz coisas que o solo tratado com sintético já não consegue. Produz o seu próprio alimento a partir da matéria orgânica que lá está, retém a água entre regas sem encravar e mantém-se solto, mesmo no verão seco. Daqui a 3 anos, se usares o protocolo com consistência, o teu canteiro vai precisar de menos intervenção do que precisa hoje. As plantas vão ser mais resistentes porque a raiz vai ter acesso a uma diversidade de nutrientes que o saco de loja nunca conseguiu oferecer. Não porque o saco seja mau, mas porque o saco tem 4 nutrientes e o solo vivo tem dezenas, ligados entre si de formas que nenhuma embalagem consegue replicar. A urtiga não é um mato. É a farmácia gratuita que tens a vedação desde que te lembras de ter jardim. Vamos juntar tudo numa síntese clara, para que fiques com o protocolo completo na cabeça. A urtiga fermentada é a melhor fonte de azoto de libertação rápida que podes dar ao tomate, ao pimento e à couve. O chorume é feito com 1 kg de urtiga fresca e 10 litros de água, fermentado durante 10 a 14 dias à sombra, mexido uma vez por dia. Depois de coado, o chorume é diluído sempre. 1 litro de chorume, 10 litros de água. Nunca se rega sem diluir, sob pena de queimar as raízes. Nunca se usa em plantas recém-transplantadas nas primeiras 3 semanas. Nunca se rega nas folhas, sempre no colo da planta. A frequência de aplicação é de cada 10 dias antes da floração, de cada 15 a 20 dias durante a floração e de uma vez por mês durante o crescimento do fruto. O solo que recebe chorume de urtiga ao longo dos anos fica mais vivo, não mais dependente. É o oposto do que acontece com o adubo sintético. E a urtiga que tinhas a vedação, que arrastavas para o lixo todos os anos, vale mais do que o saco de 90 euros que compravas em seguida. Esta é a escolha que tens à frente agora. Podes continuar a fazer o que sempre fizeste. Arrancar a urtiga, deitar fora, ir à loja, gastar, repetir no ano seguinte. É confortável. É o que toda a gente faz. E os resultados são os que já conheces. Ou podes fazer diferente. Um balde, 1 quilo de urtiga, 10 litros de água, 14 dias, e no verão o canteiro vai mostrar-te que a planta estava à espera exatamente disto. Escreve nos comentários: A ou B? A. Continuo com o saco da loja. Ou B. Faço o chorume esta semana. E explica porquê. Não para mim, para ti. Quando formulas em voz alta o que vais fazer, és mais fácil de te ouvir. E às vezes, é aí que percebemos o que realmente acreditamos.
Há algo que acontece debaixo do solo que nunca vês, mas que está sempre lá. A raiz cresce para onde encontra vida. Para onde há azoto, há ferro, há atividade. Há fungos que abrem caminho. A raiz não vai para onde tu apontas. Vai para onde a terra chamou. Quando fermentas a ortiga e regas com churume, não estás só a alimentar a planta. Estás a ligar novamente a raiz ao solo vivo. Estás a devolver ao canteiro aquilo que o solo sempre soube fazer e que foi interrompido por décadas de sal mineral e embalagens coloridas. A planta lembra-se. A raiz sabe o caminho. O que ela precisava era de uma razão para ir fundo. A força não está no saco. Está na terra que fizeste voltar a ser terra. Vai fundo. Está lá tudo.